Então, pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o uso da maquete como representação arquitetônica. Vocês já estão vindo há algum tempo realizando esse trabalho, né, um trabalho de maquetes pela Miura Folder. Vocês começaram a entender um pouquinho do ritmo, um pouquinho dessa concepção, mas eu quero dar uma esticada agora. A gente passou pela parte de estudos de caso, pela simbolização do que é a casa da Lina Bobardi, né? Eu comecei a mostrar um pouquinho do MASP para vocês entenderem essa questão de usar as referências já construídas para construir em nós essa percepção do que é uma boa arquitetura. E a maquete física e a maquete eletrônica auxiliam muito no desenvolvimento da sua percepção. Não é à toa que a nossa disciplina ela carrega bastante a produção dessas maquetes, seja elas com papel, seja elas com meia, com varetas, enfim. Hoje, atualmente, a gente tem uma divisão entre dois tipos de maquete que auxiliam a gente no desenvolvimento de um projeto. Nós temos a maquete virtual e a maquete eletrônica. A maquete virtual, hoje, ela está mais impregnada no mercado. A maior parte dos escritórios de arquitetura e de design trabalham com maquete virtual porque ela tem um custo menor para ser implantada. Porém, essa é uma tecnologia que há alguns anos atrás, estamos falando aí de 10, 15 anos para trás, ela estava começando a surgir nos escritórios de arquitetura. Então, o que era antes? Antes a gente tinha as maquetes físicas. As maquetes físicas têm sim um apelo muito significativo para os seus projetos, seja eles de decoração, seja eles de arquitetura. Porém, ele tem sim esse custo, porque não é um custo do material, pessoal. O material é barato. Qual é o custo? Tempo. O tempo para você realizar uma maquete é muito grande, ok. Mas por que as pessoas ainda até hoje você encontra escritórios, você encontra designers que preferem trabalhar com a maquete física em comparação à maquete eletrônica? Primeiro porque a maquete física ela tem um apelo muito mais significativo na parte espacial. O que eu quero dizer com isso? Para um cliente, receber uma maquete física é muito mais apelativo, porque ele vai conseguir pegar na mão aquela maquete, ele vai conseguir abaixar o olho para olhar a maquete em uma posição, ele vai controlar os ângulos de visualização que ele quer ter sobre aquela maquete. E isso é fundamental para muitos clientes e ainda é fundamental para muitos profissionais. Essa liberdade, de você colocar na mão do seu cliente a casa dele, o prédio dele, ainda tem esse apelo porque você acessa uma parte do seu cérebro de entender aquele volume como algo em escala, obviamente, né, numa escala reduzida, mas como algo real. E aí você consegue ter mais facilidade de entender aquele processo. Quando você recebe uma maquete eletrônica, essa maquete eletrônica, apesar de hoje as maquetes eletrônicas estarem fantásticas, ela tira um pouco dessa liberdade que o cliente tem de poder brincar com aquele espaço, de poder escolher as posições que ele quer ficar, as posições que ele quer observar. Então, sim, a maquete eletrônica ela tem um custo mais acessível, mas ela diminui bastante essa liberdade que o cliente tem de se posicionar naquele lugar, de se visualizar dentro daquele espaço. Agora, a produção desses protótipos tem técnicas, a produção de uma maquete física para a arquitetura tem técnicas. Não vou entrar nessas técnicas, obviamente, porque isso é um setor bem específico. Só que o que eu quero entrar com vocês é o que não é uma boa maquete e o que é uma boa maquete. Então, por exemplo, essa é uma boa maquete? Sim, é uma boa maquete. Por quê? Porque as maquetes de entendimento espacial, elas não precisam ser todas extremamente ricas em detalhes. A função de uma maquete é
traduzir um sentimento, ou traduzir um conceito, ou traduzir o partido daquele projeto. Ou seja, nessa maquete que vocês estão vendo aqui uma maquete que o propósito dele não era mostrar o entorno, até porque o entorno tá marrom, ele tem o propósito de mostrar a parte branca e os seus diferentes entrelaços ali para mostrar a sensação que ele quis causar. Agora, essa é uma boa maquete? É. Então, olha que interessante, eu não preciso fazer uma árvore cheia de detalhes e frutinhas caindo para a maquete parecer boa. A maquete de um profissional, ela é monocromática, ou seja, a maquete de um profissional, ela não é hipercolorida, ela até pode ter algumas categorizações. Por exemplo, essa aqui, ela não é monocromática, ela tem alguns detalhes, mas se você perceber bem, ela é eletrônica, tá? Olha que interessante. As pessoas acabam tentando simular a maquete física na eletrônica. Então, olha o entorno. Ela não é verdadeira, tá? Então, aí para a eletrônica, eu tenho muito jogo de cintura para tentar produzir algo um pouco mais colorido. Mas hoje o que a gente percebe nas físicas é isso, monocromática. Olha o entorno como ele deixou preto, justamente porque o interesse dele não era mostrar o entorno. O interesse dele era mostrar os caminhos que a arquitetura dele ia produzir no entorno. Então tem diferença. Olha, então é isso que eu falo que é errado. Olha que tipo de maquete que não é aquela que você vai fazer, não é aquela que você como profissional ou como estudante acaba produzindo. A maquete que você tem que produzir não é esse tipo. O professor, os profissionais, eles não estão interessados nesses detalhes. Será que faz diferença você querer colocar tijolinho por tijolinho? Ou querer colocar ali a plantinha ali no canteiro? Não, não é isso. Maquete de arquitetura é monocromática, tá certo? Tá, então, e as eletrônicas? A gente tem uma margem para isso? Temos uma margem para isso. Tá, qual que é a margem? Aí o céu é o limite. A gente tem escritórios que vão desde um trabalho mais exato, até um trabalho extremamente realista, até trabalhos extremamente artísticos e não necessariamente realistas. Esse tipo de maquete é realizada no computador, gasta um tempinho, e existem programas específicos para você trabalhar com esse tipo de maquete eletrônica. Tem o seu apelo? Tem o seu apelo. Mas o que eu quero que vocês entendam, e é importante, é que tanto a eletrônica quanto a física, elas se dividem para mim em dois momentos. Existe uma pré-maquete e existe uma maquete final. Como assim? Presta atenção. Se você está desenvolvendo o seu projeto, você realizar uma maquete pré-projeto, ou seja, uma maquete inicial ao seu projeto, ela está servindo para quem? É para convencer o seu cliente? Ou é para fazer você, profissional, entender o que você está produzindo? Então é para fazer você entender o que você está produzindo. Então ela é uma maquete conceitual que tem uma função talvez muito particular para esse designer, para esse profissional. Então, por exemplo, uma maquete que você desenvolve de papel, um recorte, uma dobradura, ela é uma maquete que eu vou apresentar para o cliente? Provavelmente não. Ela serve para eu, profissional, pegar aquela maquete e falar assim, olha que legal, né? Não tinha percebido que esse volume ficou bom aqui, que esse volume ficou bom ali, e aí a partir disso eu trabalho. Posso pegar depois, com um projeto bem desenvolvido, validado por mim, posso pegar isso e transformar numa maquete mais bem arrumada, mais bem produzida, que aí vai servir para o cliente verificar? Pode. Então, para mim, as maquetes são divididas nessas duas etapas. Pré-conceitual, onde o profissional utiliza o poder da maquete para validar as suas ideias, e depois uma maquete um pouco mais profissional para o cliente. Ah, mas isso é para maquete física ou para maquete eletrônica? Para os dois. Eu posso tanto fazer essa pré-maquete para física, quanto eu posso fazer uma pré-maquete para eletrônica. E aí na pré-maquete para eletrônica, o que eu estou falando é um estudo volumétrico. Por exemplo, olha nessa imagem, eu posso desenvolver uma maquete eletrônica volumétrica dos movimentos que a minha arquitetura vai ter, para depois, quando eu concordar com o que eu gostei, que eu aceitei, depois que acontecer isso, eu pego e transformo essa maquete numa coisa mais realista. Não é estranho, por exemplo, se você pega uma maquete dessa,
uma maquete dessa conceitual como eu estou te mostrando, e vocês provavelmente já foram no shopping, passeando em algum centro de eventos e viram uma maquete daquela construtora, um prédio gigantesco que acendia a luzinha lá dentro, não sei o que. Você acha que essa é uma maquete pré ou uma pós? Ela é uma maquete pós. Por quê? Porque a construtora ela já está com o interesse de fazer com que você compre aquele apartamento, compre aquela arquitetura. Então ele não está tentando validar uma ideia com um profissional, ele está tentando comprar. Então esse é um tipo de maquete comercial. Por exemplo, essa imagem eletrônica é uma imagem eletrônica comercial. Ela não é pré-validação, entende? Então assim, quanto você acha que custa uma maquete dessa de shopping? Quanto você acha que um profissional que ele é contratado por uma construtora vai cobrar dessa construtora para desenvolver aqueles prédios enormes que acendem luzinha? Pessoal, aquilo é caríssimo, aquilo lá vai em torno de 20, 30, 40, já vi maquetes de 50 mil reais. Aí você fala, nossa, é tudo isso? É tudo isso, porque dá muito trabalho. Normalmente quem constrói um prédio dessas de maquete comercial, eles são, não é um profissional, é um grupo de 10, é um grupo de 20, são escritórios específicos para fazer esse tipo de maquete. Eu, profissional que faço projetos, às vezes eu não tenho essa habilidade às vezes de fazer uma maquete comercial que acende a luzinha lá dentro. Então é uma área de atuação específica do designer e do arquiteto. Agora, e a maquete eletrônica? Talvez eu consiga atender essa construtora, porque a maquete eletrônica já está mais dentro do que a gente vê no dia a dia hoje, certo? E a maquete pré-conceitual? Ela, muito provavelmente, a maquete física pré-conceitual, todo profissional tem que saber fazer, seja eletrônica ou física. Por quê? Porque ela é um instrumento rico na validação daquilo que você está produzindo. Então, quando você for desenvolver o seu projeto, não dá para você ficar só numa plantinha, só olhando por cima, só fazendo uns rabisquinhos. Às vezes você tem que construir um modelo físico verdadeiro, tá bom? Espero que vocês entenderam o poder das maquetes. Agora, se eu quero me especializar em maquete eletrônica, como que eu começo? Como que eu estudo? Óbvio que a gente está falando de maquete eletrônica. Os 4 principais programas que a gente tem no mercado hoje. 3D Studio Max. Qual é o problema do 3D Studio Max? Ele é difícil que dói as pernas. Então você vai gastar aí uns bons 3 anos da sua vida para ficar profissional nele, tá bom? Mas eu não tenho esse tempo, quero agilizar um pouco. Tem algum programa que vai atingir um resultado não igual, mas satisfatório? Tem, SketchUp. SketchUp hoje é o programa mais encontrado em todos os escritórios de arquitetura. Deixei um QR Code aí para você, bate o seu celular, você vai ser direcionado, se você quiser conhecer um pouquinho mais, para um curso gratuito de SketchUp que vai te dar ali em 30 aulas uma base para você entender essa plataforma. Mas eu quero fazer o SketchUp e o V-Ray, o SketchUp e o 3D Studio Max, eles fazem essas maquetes realistas? Não, eles modelam, eles constroem um modelo. Quem transforma esse modelo em fotorrealidade? Ou um processo que a gente chama de renderização. O processo de renderização, que é transformar esse modelo em uma fotorrealidade, são 2 programas hoje mais usados no mercado. Chama-se V-Ray e o outro chama-se Lumion, tá certo? Acho que eu consegui dar uma boa base para vocês da importância da maquete e um caminho interessante para vocês evoluírem no estudo de vocês, tá bom? Um abraço, até mais!